mundo ao nosso redor está em constante movimento. Tudo muda, tudo oscila, tudo parece incerto. Ventos sopram, estruturas cedem, corações se abalam. Mas há um povo que não vive segundo o que vê, e sim segundo o que crê. Há um povo que aprendeu a confiar, como está escrito em Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Inabaláveis, não porque são fortes em si mesmos, mas porque estão firmados na rocha. Quando tudo tenta desmoronar, você permanece? Quando o medo tenta dominar, você confia? Quando o cenário diz, é o fim, o que você diz? Não é a ausência de luta, não é a ausência de vento, é a presença de fundamento. Porque quem está firmado em Deus não vive à mercê das circunstâncias. Hoje você aprenderá a como permanecer, resistir e avançar. Somos chamados a mais do que apenas existir, chamados a permanecer firmes, firmes na fé, firmes na esperança, firmes na verdade, inabaláveis. Abra a sua Bíblia e Deus vai falar. Quem está triste, diga amém. Fica alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. Abra comigo a sua Bíblia. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia. Salmo de número 125. Eu tenho algo muito poderoso para comunicar da parte de Deus com você hoje à noite. Eu quero ser bem rápido, bem preciso, bem pontual. Salmo de número 125. Todos aqueles que depositam absoluta fé no eterno são inabaláveis como o monte Sião. Diga comigo, todos aqueles que depositam absoluta fé no eterno são inabaláveis, são como o monte Sião. Esse salmo está num compêndio de salmos, chamado de salmos de subida, salmos de degrau. Eles são ao todos 15 salmos que começa do 120 e vai até o 134. 15 salmos juntos com o mesmo entendimento. São chamados de salmos de subida, salmo de peregrinação, por quê? Porque eles eram lidos, eram cantados, na verdade salmos cantados, a maioria deles, eram cantados quando o povo estava subindo para Jerusalém numa peregrinação. Eles iam principalmente para as 3 festas bíblicas, que é a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa das cabanas, a festa de Sucote. Então era uma subida, porque Jerusalém fica no local alto, então de onde eles estavam literalmente subindo para estarem em Jerusalém. É chamado de Salmo dos Degraus porque tem uma narrativa que diz que existiam 15 degraus entre entre o ato das mulheres e o ato dos israelitas, no templo feito por Herodes. Então, em cada um desses degraus, eles cantavam um salmo e subiam para o próximo degrau. Cantavam outro salmo e subiam para o próximo degrau. Cantavam e assim sucessivamente cantavam ali os 15 salmos, que eram 15 degraus. É uma ascensão espiritual, porque representa, acima de tudo, uma jornada do homem interior, uma elevação da alma, passando de sentimentos de angústia do exílio. Esse salmo, a maioria deles foram compostos no período pós-exílio, até a bênção e a paz perene em Israel, em Sião. Então, era realmente um momento de subida, de uma ascensão espiritual, tá certo? E de modo bem resumido, esses 15 salmos podem ser assim compreendidos a partir do Salmo 120. Diz o seguinte, que é um cântico de peregrinação, e o salmista diz: em minha aflição invoquei o Senhor, e Ele me respondeu. Nos diz que nesse momento nosso aqui na terra, algo que não pode faltar em nós é exatamente esse clamor a um Deus que é vivo, santo, puro e verdadeiro. O 121, o salmista diz: levantei os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E ele diz, que o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, na nossa peregrinação, a gente precisa ter isso muito claro, que o nosso socorro, o que nós mais precisamos, vem do Senhor. O Salmo 122, muito conhecido, muito falado, diz:
alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alguém até usa esse salmo para dizer, alegrei quando eu vou na igreja, mas a aplicação prática não é essa. A aplicação prática é de quando alguém estava indo para Jerusalém, subindo para Jerusalém, então no íntimo, no coração dele dizia, eu estou alegre, eu estou feliz porque eu estou subindo à casa do Senhor, estou andando, indo para a casa do Senhor. Salmo 123, o salmista diz, levantamos os olhos para ti que habitas nos céus, representa uma súplica nossa, uma humildade nossa, súplica, uma súplica por misericórdia, diante do desprezo, diante dos escárnios que nós passamos na vida. O Salmo 124 diz, se não fora o Senhor que estiver ao nosso lado, é um salmo cantado pós-exílio, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, diga ao Israel, nós estaríamos consumidos. Então confessa que Israel precisou muito de Deus em muitos momentos, e eles reconheceram que o fato deles estarem ali, tinha sido a mão bondosa de Deus que esteve com eles durante todo o tempo. Salmo 125, que nós lemos agora, diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece, é inabalável, é firme para sempre. O Salmo 126, também muito conhecido, diz o seguinte, quando o Senhor trouxe do cativeiro os filhos que voltaram de Sião, ficamos como os que sonham. Naquele momento em que Deus havera liberado o retorno deles, para estar novamente em Israel, quem os viu vir, cantava assim, meu Deus, quanta alegria ver o Senhor trazendo o seu povo de volta. Era algo impossível aos olhos de qualquer homem, mas Deus, usando um ímpio, decretou a libertação do povo, e o povo voltou então em 3 levas, e todas as vezes que eles se lembravam desse fato, cantavam esse salmo. O Salmo 127 diz o seguinte, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Diz que tudo depende de Deus, trabalho, família, herança. Ontem nós falamos lá, vindo a filhinha do pastor Tiago, que Salmo 127 diz que bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava, falando dos filhos. Então tudo depende de Deus. Salmo 128, preguei no casamento de Jessé, diz o seguinte, bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E pega a bênção cantada e impregna essa bênção em vários locais, em vários ambientes, mas principalmente de maneira muito forte, com a esposa frutífera, com filhos como oliveira, e na paz sobre Israel. Salmo 129, muitos me oprimiram desde a minha juventude, mas não prevaleceram. Israel recorda das muitas aflições que passou, foi aflito, levado a cativo, mas agora retornando dizia, olha, quando eu era jovem muitos me oprimiram, mas nenhum deles me venceu, nenhum deles foi forte o suficiente para me vencer. Salmo 130, das profundezas clamei a ti, Senhor, súplica por perdão de pecados, uma espera paciente na bondade de Deus. Salmo 131 diz, Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram soberbamente. Indica que, humildemente, com humildade e confiança, como uma criança desmamada, nós esperamos em Deus, e Deus é aquele que supre as nossas súplicas, responde a cada uma delas, supre todas as nossas necessidades. Salmo 132, lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. É uma oração quando Davi orava pela arca, pelo templo, naquele momento em que ele estava dedicando ali aquele santuário ao Senhor. Ele dizia, Senhor, lembra de tudo o que eu fiz para o Senhor. Salmo 133, é um salmo que nós também cantamos, também falamos, diz, olha, como é feliz e agradável observar como os irmãos vivem em união, é como o óleo precioso que é derramado sobre a cabeça do sacerdote, que passa sobre a sua barba e vem sobre as suas vestes. É como o monte Hermon, de onde o Senhor ordena a bênção. Lá tem uma época de escassez hídrica em Israel, e nessa época da escassez hídrica, Deus então libera as águas represadas no monte Hermon, que ficou congelado durante a neve. Então naquele momento de escassez hídrica, essa água é liberada, e Israel tem água o ano todo. Salmo
134 diz: eis que bendizei o Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor de noite. É um convite final à bênção de Deus. Esse salmo, especificamente aqui o 120, está no meio de um compêndio maravilhoso, que nos fala, olha, claro, salmo a gente lê em conjunto, a gente canta em conjunto. Então, se nós olharmos bem, começa essa nossa peregrinação cantada, começa quando nós estamos em aflição, distantes, aflitos, 120. Depois a gente olha para cima e ganha confiança, 121 e 122. Nós enfrentamos humilhação e perigo com dependência, 123 a 126. Nós aprendemos que tudo vem de Deus na vida prática, 127 e 129. Depois nós descemos as profundezas do coração para pedir perdão e humildade, 130 a 131. Depois nós subimos novamente lembrando da aliança e do templo, 132. E culmina na unidade familiar, 133, e no louvor e na presença divina, 134. Cada salmo cantado, então, representava uma subida paulatina, algo conquistado rotineiramente, cotidianamente. Não era um salto sem base, não era um conhecimento sem fundamento, era uma experiência cantada e degrau por degrau, dia a dia, estavam cada vez mais subindo. Em hebraico essa palavra é shir hamarot, que significa fisicamente assim, degrau, subida. Então esse salmo está lá dentro. Assim, é algo maravilhoso. Agora assim, em específico o Salmo 125. Em específico 125 diz: todos aqueles nesse conjunto de salmos, 15 salmos, o 125 em específico diz: olha, todos aqueles que depositam absoluta fé no eterno são inabaláveis, como o monte Sião. Em hebraico, quando nós olhamos esse texto, tem duas palavras muito importantes a serem pinceladas para o nosso entendimento. É bitachon, que é a confiança prática e tranquila, é quando eu confio que algo vai dar certo, e a despeito de qualquer luta ou adversidade que venha, eu estou em paz. E a palavra emuná, que é uma fé firme na existência, na providência, na bondade de Deus. Então, essas duas palavras são intrínsecas nesse salmo que diz: olha, todos aqueles que confiam em Deus não se abalam, eles estão firmes para sempre. Ele promete que quem confia se torna inabalável como o monte Sião, não porque as dificuldades elas somem, elas desaparecem, elas são resolvidas instantaneamente, não por isso, mas porque a alma permanece estável, mesmo cercada por um monte de desafio, ela não fica instável, ela permanece firme. Mas então as dificuldades não mudaram, os problemas não mudaram, continuam os mesmos. Então a essência desse salmo não é com uma solução do que vai acontecer externamente, mas é de uma transformação interna, para entender e para aprender a viver aquilo que Deus está falando. Emuná é uma convicção profunda de que Deus dirige o mundo com propósito, enquanto bitachon é a tranquilidade emocional que vem dessa convicção, a serenidade da alma que se apoia em Deus. Mas tudo isso é muito bom, tudo isso é verdadeiro, mas como transformar essa teoria em prática? Como pegar esse texto bíblico e não ser apenas cantado do momento de peregrinação como a nossa, rumo ao céu? Como transformar isso em realidade? Tendo em vista que é comum a cada um de nós sofrimento pessoal prolongado, sem causa aparente. Como é que alguém pode depositar sua completa confiança em Deus
se de fato existe algo insolúvel, algo difícil. Sabe, a gente pode até na fé dizer, mas eu creio que Deus existe, eu creio que Deus está no controle, mas internamente está completamente abalado. Por que está acontecendo exatamente comigo e não com os outros? Como tornar isso prático diante de perdas incontroláveis? De repente, uma notícia ruim tira você completamente daquilo que você tinha como padrão de vida, como padrão de fé. De repente, algo completamente contra aquilo que você tem planejado acontece. E aí? O que fazer? Quando tudo escapa às mãos, quando nós entendemos que não temos mais controle de nada, o que fazer quando nós estamos diante, e tem uma senhora que eu convidei para estar aqui conosco hoje à noite, ela me ligou, eu quase não atendo um telefone de pessoas que eu não conheço assim pelo WhatsApp, mas eu pensei, se ela está me ligando, então ela quer falar comigo. Eu parei, ouvi, e ela começou a me contar a história dela. Eu parei, ouvi, falei, não, você tem que ir lá na igreja, eu tenho que orar por você. Ela está aqui hoje à noite, a gente vai orar por ela. O que fazer quando diante de uma situação vem um laudo de algo incurável, de algo que não tem solução, de algo que a medicina não consegue dar uma resposta? O que fazer? O que fazer quando situações financeiras adversas ressoam em nossa vida cotidiana, com dívidas, com desempregos prolongados, com instabilidade sociofinanceira? O que fazer? Porque de certa forma isso nos abala, cria medo constante com relação ao amanhã, atacando diretamente aquilo que nós falamos que é habitação, aquela paz. Você pode até crer que Deus vai fazer, mas internamente você fica completamente abalado. O que fazer quando... E a gente tem que respirar muito essas coisas. Esses dias já tem algum tempo, eu recebi a notícia do falecimento de um colega de trabalho. E na empresa eu era a única pessoa que tinha estabilidade emocional para evitar aquele negócio. Deus quem deu. E eu corri com o gerente de RH para chegar na casa dele, o apartamento dele aqui do lado, chegar no apartamento dele e comunicar o falecimento dele antes que a família visse pela imprensa. Ele tinha falado com a esposa 7h30 da manhã, e quando foi 7h40, 7h50, antes das 8 ele já estava morto. Corri, e naquele momento tinha que agir de maneira muito firme. A senhora está bem? Ela estranhou porque a gente não ia na casa dela. E foi eu e o gerente de RH, e nós chegamos lá. Vocês querem um café, alguma coisa? Não, a gente veio falar com a senhora. A senhora está bem? Só falou com seu esposo. Falou com ele tem 20 minutos atrás. Eu queria muito que a senhora me desse o nome de pessoas que podem lhe dar apoio agora, porque nós vamos lhe falar. Ela deu o nome do sogro, de familiares próximos. E de maneira muito fria, e precisava ser dito: seu esposo acabou de falecer. Ele teve um acidente fatal há poucos minutos atrás. Nós estamos lhe contando de primeiro caso. Eu estou aqui para lhe dar todo o apoio que a senhora precisa, mas todo o apoio que eu for lhe dar não será suficiente para apaziguar a dor que a senhora está sentindo ou vai sentir. Aquela mulher entrou em estado de choque, o mundo desmoronou para ela. O pai dele, que veio para estar com a nora, era um homem já mais maduro. Ele não tinha como segurar aquela situação, mesmo assim tinha que ser forte. A mãe dele não tinha nervos nenhum, e aquilo transcorreu o dia todo. Quando foi à noite que chegou o corpo para o sepultamento, e eu via o corpo daquele colega de trabalho exposto. Juntamente com o corpo veio a carteira, veio o relógio,
veio algum dinheiro que ele tinha no bolso, o celular, essas coisas. A pessoa chegou, entregou para nós, e o cadáver já estava... Não tinha jeito. O que fazer quando você recebe uma situação dessa? Será que você consegue ter estabilidade para dizer, não, eu vou ter serenidade, eu vou respirar? Será que você consegue? Como aplicar o Salmo 125 nessas questões práticas? O que fazer quando, e é algo certo nesses dias nossos, quando a solidão é de perto a nossa melhor companhia? Nós vivemos num momento social em que nós estamos completamente solitários. Pergunte a você mesmo quantos amigos você tem. Talvez não dê os 5 dedos na mão. Com quantas pessoas você pode contar na hora de uma necessidade, talvez não dê. E eu vejo várias pessoas que em momentos de muita angústia, de muito medo, de muita dor, tem a minha bispa para ligar e dizer, bispo, me atenda, eu não estou conseguindo me segurar emocionalmente. A gente senta, ouve, chora, ora, mas não tem solução. O que fazer quando aquela pessoa com quem você teve laços matrimoniais com ela, que você dedicou toda a sua vida àquele amor, querendo construir uma família sólida, criar filhos e ser feliz? O que fazer quando você descobre que tudo aquilo não passava de uma farsa da outra pessoa? O que fazer? Como continuar vivendo como um ser inabalável diante do fato de que você não é mais amado ou amada como você imaginava que era? Você descobre que existiam casos extraconjugais há tempos acontecendo e era um fingimento, aquela família feliz não existia. O que fazer? Sabe, queridos, nenhum de nós está isento de passar por situações como essa que eu mencionei e outras, acredito eu, muito piores. Nenhum de nós. Mas mesmo assim, isso não isola a verdade do Salmo, isso não isola o que o salmista diz, isso não isola, porque se nenhum de nós está pronto para fazer, para entender, então como responder, como superar, como continuar inabalável quando algo vem para te balançar, para acabar a sua fé, para acabar a sua tranquilidade? Como fazer quando tudo se abala? Sabe, queridos, eu tenho entendido algo e isso que eu quero dizer para vocês. Primeira coisa que eu entendo que todos nós precisamos fazer, todos nós, vamos ler juntos novamente esse salmo aqui, só o versículo primeiro. Coloca aqui, beleza, obrigado. Vamos ler juntos, 1, 2, 3. Todos aqueles que depositam absoluta fé no eterno são inabaláveis. Pergunte para a pessoa que está do seu lado se ele acredita nisso. Você acredita, Claudinho? Você acredita? Você acredita? Você acredita? Você acredita? Quem acredita? Você acredita? Você acredita, Bispa Hilda? Acredita, Mísia, pastora? Acredita, Iago? Essa Flavinha, você acredita? Sabe, queridos, então a essência não está em acreditar ou não, mas na forma e no modo como nós acreditamos. E é nesse momento em que entra algo muito legal, porque nós podemos confiar que o juiz vai julgar a nossa causa, que a medicina vai encontrar uma resposta, que aquela porta fechada vai se abrir, que aquela dificuldade será vencida, que aquela ligação misteriosa do milagre que você espera vai acontecer. Tudo isso é bom, mas nem sempre isso acontece, e nem sempre isso resolve.
Então a chave para o que eu quero dizer para vocês está nesse item aqui, ó. Absoluta fé. Depositar em Deus fé absoluta. Logo que, se existe uma fé absoluta, existem muitas outras crenças e tipo de fé que não são absolutas e que não cabem como solução nesse momento. A fé, ela habita em um lugar aonde ela precisa ser exclusiva. Tanto a emuná, a fé prática, como a bitachon, a confiança em Deus. É uma aliança de exclusividade, como um casamento espiritual. Então, não se trata apenas de acreditar que Deus existe, isso é básico, mas confiar nele, reconhecendo somente nele a soberania dele sobre todas as coisas, sobre todas as áreas da vida, e estar pronto para ser frustrado segundo a ótica humana. Alguém pode até dizer: tudo vai desmoronar se você continuar crendo. Se você continuar dessa maneira, tudo vai se acabar. É estar pronto para sofrer decepção segundo o humano, segundo os homens, mas não tirar a fé em Deus. Então, no entendimento bem simples, nós podemos entender que o contrário de fé não é necessariamente incredulidade. Não. A incredulidade pode ser uma dúvida passageira, pode ser a diminuição da sua fé em algum momento, pode ser uma crise honesta, um estágio de busca por algo mais profundo. O verdadeiro oposto da fé, nesse contexto aqui, é algo mais ativo, é algo mais traiçoeiro, é algo mais pegajoso, é algo mais contagiante. O verdadeiro objetivo, o contrário da fé nesse quesito aqui, é dividir o coração, colocando outras coisas no lugar de Deus, como fonte de confiança, de sentido, de segurança. Então, embora eu creia em Deus, mas se eu constituo outras fontes de confiança, de segurança e de sentido, então eu estou indo contra aquilo que eu falo que creio. Então, de maneira muito simples, o contrário de fé não seria simplesmente incredulidade, seria idolatria, que é colocar a confiança que eu devo ter em Deus em alguma coisa certa que não é Deus. Seria falta de fidelidade, porque a emuná, ela vem de uma raiz que é amã, que é firmeza, fidelidade, lealdade. Então, o oposto nesse sentido aqui é o que? É justamente a quebra de aliança daquilo que você tinha prometido antes. Quando você quebra aquela aliança, a sua fé deixou de ser plena em Deus. Teve outros subterfúgios. Você prometeu fidelidade a Deus, mas quando chegou o momento de testar a fé, você acaba crendo em outras coisas. O contrário de fé aqui nesse sentido é confiança no homem, porque é mais fácil a minha bitachon, a minha confiança interna, ser colocada em algo visível, em algo palpável, em algo que eu possa mensurar, do que colocá-la completamente em Deus. Nós buscamos essa autossuficiência em coisas seculares. Nesse sentido também, a falta de fé, o contrário de fé,
é orgulho, é acreditar que nós controlamos o nosso destino, é acreditar que na minha força e na minha inteligência eu vou resolver essa situação. Isso naturalmente nega a minha humildade para com Deus. Falta de fé, ausência de fé nesse sentido também é igual a desespero. Perder a esperança de que Deus está completamente no controle de tudo. É desesperar. Mesmo diante de escuridão mais profunda, a essência da fé exige que nós continuemos conversando com Deus, mesmo achando que Ele não está nos ouvindo. Tem pessoas que oram quando ouvem Deus, mas a essência da oração não é ouvir de Deus, mas é ser ouvido por Ele. Então, nesse monólogo de fé, de oração, quando nós não acreditamos mais, nós entramos em profunda escuridão e deixamos de falar com Deus, porque achamos que Ele não está mais nos ouvindo. O contrário de fé aqui nesse sentido também é dividir o coração, é ter uma fé intelectual. Eu sei que Deus existe, eu confio na palavra, eu confio que isso é real, mas na prática é diferente. No dia a dia é diferente. É muito intelectualismo e pouca verdade. O contrário de fé aqui nesse sentido é uma rebelião, uma teimosia, ou seja, é ter uma dura cerviz. A gente até reconhece, na verdade, como o faraó sabia que Deus era Deus, mas com o coração endurecido, ele não deixava o povo ser liberto. Então, quando o salmista fala, 125:1, quando o salmista fala, olha, nós precisamos depositar em Deus, coloca aqui, 125:1, quando nós precisamos depositar em Deus uma fé absoluta. Diga para a pessoa que está do seu lado, fale assim: nós não podemos crer de qualquer maneira. Diga: nós não podemos acreditar do nosso modo. Diga: nós não podemos acreditar segundo o que nós achamos. Diga: nós não podemos acreditar segundo o que o pastor diz. Diga: nós precisamos acreditar, porque a palavra dele é infalível, e aqueles que confiam permanecem firmes, e veem a mão dele atuando de maneira firme, poderosa, não se abala. Por quê? Porque a palavra dele é eterna. Segunda coisa que a gente precisa fazer, 125:3, presta atenção. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra concedida aos justos. Se assim fosse, até mesmo os justos se entregariam à prática da injustiça. No momento em que nós somos desafiados a crer em Deus, além de eu ter que depositar toda a minha fé nele, plena fé nele, eu preciso também desenvolver uma confiança no amanhã, porque o cetro da impiedade não prevalecerá sobre a terra concedida aos justos. Não prevalecerá para sempre. Quando fala não prevalecerá, é o seguinte: é uma mensuração de uma guerra. Começou hoje. Quando fala prevalecerá, é até o final. E quando o salmista diz que não prevalecerá, significa que, por mais que o inimigo tente, o cetro da injustiça não pode continuar, e não será continuada até o final, sobre a terra, sobre os negócios, sobre a vida do justo. Diz que, olha, a doença pode vir,
diz que as enfermidades podem vir, as finanças podem vir, tudo pode vir sobre o justo, mas que ele deve ter a certeza que no amanhã, o Deus que ele serve vai se levantar com mão forte, e aquela situação que era desesperadora, que era frustrante, que era maçante, ela vai ser transformada num momento de testemunho, de luta e de bênção. Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, somente no agora, somente no que nós vemos, somos completamente fadados ao fracasso. E quando digo isso, eu não quero dizer que nós vamos entender de maneira resoluta, de maneira que todo sofrimento vai me proporcionar algum crescimento. Não é verdade. Eu e você conhecemos várias pessoas que sofrem muito aqui na vida e continuarão sofrendo na eternidade. Eu e você conhecemos pessoas que os avós sofreram muito, os pais sofreram muito, ele sofre muito hoje e os filhos dele também estão sofrendo. Então não é que não é que o sofrimento de maneira automática vai me propiciar uma coroa de glória. Não é assim, não é dessa maneira. Mas é entender que o que eu passo hoje em Deus é uma preparação para algo muito maior. São portais espirituais que se abrem sobre a minha vida, são oportunidades de Deus que vem sobre a minha vida. Muitas vezes a única coisa que eu preciso fazer é vencer aquilo ali. Por quê? Porque o que está em jogo não é eu ser ou não fracassado, não é eu perder ou vencer, não é isso. O que está em jogo não é a minha vida propriamente dita, mas é aquilo que Deus vai entregar à geração que se levantar depois de mim, aos meus filhos, aos filhos de vocês. A geração que se levantará depois de nós vai usufruir daquilo que nós vencemos hoje. Se nós passamos por lutas hoje que os nossos pais não venceram, nós temos que vencer as lutas deles também, para trazer cura. O nome disso é herança intergeracional. Presta atenção, eu vou citar para vocês um exemplo bem clássico que a minha esposa sempre menciona aqui para vocês. A minha sogra está conosco lá em casa esses dias, e nós tivemos com ela agora lá em Recife. Fomos lá em Recife, voltamos pelas igrejas, tivemos juntos esses dias. E a minha sogra é aquele ser humano simples, de fala muito simples, enfrenta as lutas pessoais dela com muita singeleza, mas que é uma mulher de Deus, sem dúvida alguma. Ela enfrentou lutas grandes, as lutas vieram até ela. E eu diria que nós que acompanhamos de perto, ela não as enfrentou e venceu, ela as enfrenta hoje e vence hoje. Lutas que estão se nascendo agora, ela enfrenta agora e vence agora. Mas o que é que eu, como genro, agora membro da família, vejo? Até brinquei com ela, falei: a senhora agora é minha mãe. Como é que eu vejo essas coisas? Eu vejo que a resistência dela em vencer uma luta que se levanta torna aquela luta em fase invertida. Aquilo que era dificuldade para ela, luta e invencibilidade para ela, é transformado em bênçãos para os filhos e os netos dela. Deus visita a geração dela de uma maneira poderosa. Por quê? Porque o mal se levantou somente até ela. Quando eu não enfrento essas dificuldades com resistência, o que está em jogo não é a minha felicidade. Seria por si muito bom. Não é a minha satisfação, não é o meu contentamento. Não é isso, isso é muito pequeno. O que está em jogo é a sua descendência, é o que advirá de você, é a geração que se levanta agora depois de você. É isso que está em jogo. Então entenda comigo: uma pessoa de fé firme, emuná firme, gera filhos corajosos.
Há algum tempo atrás, Jessé, quando começou a vida missionária dele, arrumava um carro emprestado com alguém aqui, dava um jeito para fazer uma viagem missionária. Chegava na mãe e falava: mãe, está tudo pronto nossa viagem. Tudo pronto, meu filho, está tudo pronto. O que é que está pronto? Eu sei para onde eu vou. Tem dinheiro? Eu não. Tem combustível para o carro? Também não. Não tem nada. Mas eu vou porque eu aprendi a ter fé como a senhora, então eu vou. Aí a mãe, para honrar a fé do filho, dava um jeito, orava, Deus mandava o recurso e abençoava na próxima viagem missionária que ele estava fazendo. Então, uma pessoa de fé firme, ela gera filhos corajosos, filhos que não temem o que vem amanhã, filhos que não temem a adversidade, não temem o que se levanta, porque ele é corajoso, porque ele tem uma ascensão que é firme em Deus. Quando eu vacilo, eu gero filhos medrosos, medo do ministério, medo da vida, medo de enfrentar qualquer situação, medo de falar em público, medo. Os filhos herdam a ousadia espiritual para enfrentar desafios sem desespero. Uma pessoa que vence desafios, ela gera filhos o quê? Vitoriosos. Olha só. Quando nós superamos as lutas com integridade, sem nos vender diante das facilidades, sem nos deixar ser ludibriados pelas promessas falsas, quando nós enfrentamos essa coisa, vencendo desafios, nós geramos filhos vitoriosos. Por quê? Porque a próxima geração herda não só a vitória concreta, mas ela herda também a estabilidade de conquistar, de elevar o nível para a próxima geração. Ela recebe dos pais algo que foi desafiador, e ela não pega aquele desafio e dorme sobre ele. Ela pega aquele desafio e fala assim: meu pai, minha mãe veio até aqui, então eu vou dar um salto seguinte, eu vou conquistar aquilo que eles não conquistaram. Mas isso é gerado no seio, no eixo familiar. Uma pessoa que controla a sua língua, vem a dificuldade, vem a luta, mas lachão hará, começa a amaldiçoar, começa a falar mal de alguém, começa a lastimar da vida, começa a fofocar, começa a dizer o que não devia ser dito. E os filhos aprendem não com o que os pais falam, mas com o que eles veem os pais fazendo. E os meus filhos, diferentemente de vocês, eles não aprendem com o que eu falo, eles aprendem com o convívio comigo. Então vocês aprendem com o que eu digo, eles não, eles aprendem convivendo comigo. Então, quando eu não sei controlar a minha língua, eu gero filhos doentes. Mas quando eu sei controlar a minha língua, diante de qualquer adversidade, de maneira serena e com fé, quando eu uso a minha voz para abençoar e não para maldizer, quando eu uso a minha voz para abrir portas que estão fechadas, naturalmente eu gero filhos que têm o dom da palavra. Dê a ele uma oportunidade de falar sobre qualquer assunto. Deus visita aquele garoto, aquela garota, dando a ele discernimento, poder, comunicabilidade de uma forma sobrenatural. Por quê? Porque os pais, quando veio a luta, quando veio a prova, quando veio a dificuldade, eles mantiveram a fé firme em Deus, não falaram mal, não difamaram, glorificaram o nome do Senhor. E aquela unção que Deus tinha, que estava retida ali, que os pais enfrentaram, aquela unção naturalmente vem e repousa sobre os filhos. Quem quer ter filhos poderosos aqui, levante sua mão comigo, dê uma salva de palmas ao Senhor. Quem quer ter filhos poderosos? Então o segredo está em saber calar na hora certa.
Uma pessoa que pratica gratidão, ela gera filhos contentes e abundantes. O que gera filhos contentes não é a fartura, não é dar tudo o que ele quer, não é proporcionar a ele a educação dos sonhos, não. O que gera filhos contentes e abundantes é quando eles veem os pais sendo generosos em toda e qualquer situação. Então, deixa eu dizer algo para vocês: quando vocês dizimam, ofertam, quando vocês trazem uma oferta ao altar do Senhor, na verdade, vocês não estão apenas ofertando ao Senhor, vocês estão ensinando os filhos, a geração de vocês, a serem abundantes, a serem contentes, a serem transbordantes. E eu tenho vivido isso com muita prática nesses últimos dias. Você entende? Assim, não é... Você pode até estar ofertando no secreto, que só você sabe, mas quando seu filho vê você fazendo aquilo, dentro dele nasce uma convicção de que não vai faltar nada para ele, de que as portas difíceis vão ser abertas, de que Deus vai prover, de que Deus vai abrir com portas celestiais. Então, os filhos herdam um coração que atrai a bênção e não vivem constante insatisfação. Eu lembro quando a gente estava em muita prova, muita dificuldade, nesse momento de muita escassez, algo doía dentro de mim, quando eu vi os meus filhos pegarem todo o seu guarda-roupa e doarem para os seus discípulos. Eu estava no culto muitas vezes, quando via alguém usando uma camisa de Jessé, uma aqui, outra ali, outra acolá, e a camisa tinha sumido do guarda-roupa dele. Ele tinha ofertado a camisa, tinha ofertado o tênis, tinha ofertado a calça, e vem uma abundância, uma satisfação de que não vai faltar. Uma pessoa que ora com persistência, ela gera filhos conectados espiritualmente. Uma pessoa que conduz uma paz no lar, e nós falamos isso com o Jessé hoje. Pai, ministrei sobre alguns temas que eu vim ministrando na igreja aqui. Em determinado momento eu falei dos filhos. Ele não tem como falar de filhos porque ele não é pai. Naturalmente a referência que ele tem de filho vem dos pais que ele tem. E ele dizia: pai, mãe, quando o lar tem estabilidade, quando o lar tem paz, lashon by it, quando o lar tem paz, quando é um lar de paz, os filhos crescem no ambiente de relacionamento estável, enfrentam toda e qualquer dificuldade com estabilidade. Então, uma pessoa que vive com um bitachão sereno no amanhã, era aquela filho esperançosos. Então é o seguinte, queridos, persista, não desista, em frente. O que está em questão não é a sua felicidade, mas a sua resistência, é a habilidade de garantir a estabilidade para a geração futura. Sabe, queridos, o agora não é o mais importante, é o que está sendo construído que tem maior valor. Essa é a beleza da confiança exclusiva. Ela não é egoísta nem limitada ao agora. Ela quebra o ciclo agora e planta um legado eterno. O que você enfrenta hoje com emuná e retidão no coração não é apenas para você, mas para destravar o futuro da geração que Deus está colocando sobre você. Se você quer ter uma geração forte, se você quer viver dias bons na terra, então não desista, continue firme. Embora você não tenha força, Ele é aquele que dá força quem está cansado. Ele é aquele que visita de maneira sobrenatural. Só existem dois tipos de pessoas na vida: as que vencem e as vencidas.
Então hoje eu te conclamo a ser um vencedor em Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, olha o que Paulo diz: portanto, não desanimamos, ainda que o nosso ser exterior esteja desgastado, o nosso interior, diga comigo, está em plena renovação dia a dia. E ele diz ainda, olha, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo em nós uma glória incomparável de valor eterno. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga: ei, não reclame, não desista, não abandone. Diga, o que você está passando é leve, diga, é leve, é passageiro, mas vai passar rápido. Por favor, não desista, é leve, é passageiro. Quem entende, dê uma salva de palmas ao Senhor. Vamos ficar em pé. Eu que tinha mais para falar, mas vamos ficar em pé. Eu quero muito que nós fixemos a nossa verdade nisso. Presta atenção. Quem deposita toda a sua confiança em Deus não se desespera. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado, de maneira bem forte e firme. Pegue lá o S, desça, vai lá, pega. Pega, filha, pega na mão do meu genro aí, segura ele. Segura bem firme. Diga assim bem forte: quem deposita toda a sua confiança em Deus não se desespera. Quem acredita piamente em Deus segue firme como o Monte Sião. Quem confia somente no Senhor permanece inabalável mesmo nos dias maus. Quem tem uma emuná exclusiva não demonstra desespero ao inimigo. Diga comigo: quem anda com retidão de coração existe sereno, mesmo na bala. Você, diga comigo, você não será abalado. Quem entrega seus medos no secreto carrega dignidade pública. Quem confia no amanhã de Deus não se abala. Hoje difícil, quem cerca seu coração com Deus não é cercado pelo desespero. Quem faz de Deus seu único refúgio nunca será. Agora segura a mão assim, diga: nunca será abalado. Diga: nunca será abalado. Diga: é como o Monte Sião, ele está firme. Diga: Deus mais firme, então nos manterá firme, e nós vamos testemunhar da bondade do Senhor. Quem crê, dê uma salva de palmas ao Senhor com